Advogado especialista em PAD, em processo administrativo disciplinar. Será mesmo que você precisa gastar dinheiro com o profissional para fazer a sua defesa no seu processo administrativo disciplinar? Então, nesse vídeo, nós vamos descobrir a resposta para essa pergunta e vamos saber também quais são os cuidados que você deve ter no seu processo administrativo para que ele não vá para o Poder Judiciário, e eu vou te explicar o motivo. Você vai descobrir também se você deve contratar um criminalista para te defender no processo administrativo ou se você deve contratar um advogado especialista em direito administrativo e em quais casos. E um outro detalhe, se porventura o fato que você vai se defender no processo administrativo também for um crime tipificado no Código Penal, quais são as possibilidades jurídicas e quais são os problemas que isso pode te gerar no futuro. Pois bem, pessoal, meu nome é Lindson Rafael, sou advogado especialista em concursos públicos, eu sou diretor jurídico do Via Concurso, um escritório que tem atuação em todo o território nacional e também com 3 unidades no país. Tenho como minha sócia a doutora Giliane Vieira, que é presidente da Comissão de Direito Administrativo, portanto nós respiramos esse tema, então vai ser uma coisa muito bacana explicar a você. Primeiro ponto, você deve ou não contratar um advogado especialista em processo administrativo? A resposta é categórica e um grande sim, porque você não deve ir para um PAD sem um advogado, sem uma defesa técnica qualificada. E eu já vi vários servidores públicos em todos os âmbitos, municipais, estaduais e federais, indo sozinho para o PAD e tomando a punição. Seja ela advertência, suspensão e até mesmo uma demissão. E eu vou te contar um caso muito interessante. Veja bem, um caso que aconteceu num PAD que nós estamos atuando. PAD Federal, Lei 8.112, de uma servidora pública federal. Olha só o que aconteceu nesse PAD. Durante a persecução do processo, uma das testemunhas recebeu a seguinte pergunta da presidente da comissão: você viu a fulana de tal chamando o cidadão fulano de tal de burro? Preste atenção, parece uma pergunta muito simples, mas em nenhum lugar do processo existia a menção de que essa servidora teria chamado, portanto, qualquer outro servidor de burro. Nesse caso é um processo de assédio moral. Por isso que quando a presidente fez essa pergunta, nós intervimos de imediato, porque não consta em nenhum lugar do processo, em prints, em conversas, em nenhum lugar, nem na sindicância prévia, que ela teria, portanto, chamado qualquer servidor de burro. E aí nós falamos pela ordem e ela teve que retirar a pergunta porque essa pessoa estava ouvindo como testemunha, não como uma mera informante. Então, apesar de não ser uma questão legal, uma obrigatoriedade de ter um advogado para te acompanhar no seu processo, é fundamental que você seja apoiado, que você não se defenda sozinho dessas acusações. Até porque, pessoal, vocês estão sendo acusados pelo mesmo órgão que apurou os fatos, pelo mesmo órgão que instaurou o processo administrativo disciplinar contra você, pelo mesmo órgão que vai julgar esse processo e vai dar um relatório final, podendo até te dar uma demissão. Então, preste atenção que é o seu cargo que está em jogo. Segundo ponto, e muito importante, não deixe o seu PAD ter que ir para a justiça para discutir qualquer coisa na justiça. Vamos supor, caso você seja demitido do serviço público ou tome a suspensão, e aí vai haver a necessidade, pessoal, de você judicializar para questionar a legalidade desse PAD, mas é só para questionar a legalidade. Tem uma súmula do STJ 665 que diz o seguinte, e ela é um grande problema para você, servidor, que está respondendo um PAD. O Poder Judiciário, é uma súmula, tá, do STJ, não vai discutir mérito no âmbito do Poder Judiciário. Significa dizer que o Poder Judiciário não vai entrar no mérito da questão que foi apurado no PAD, fica no PAD. E aí só resta a nós, advogados, discutirmos questões envolvendo estritamente a legalidade, causas anulatórias, prescrição, que não são causas muito simples para anular um PAD. Então preste muita atenção, tenha uma qualidade técnica na sua defesa para que esse PAD sequer tenha a possibilidade de ter que ser discutido no Poder Judiciário. Terceiro ponto, eu devo contratar um advogado criminalista ou eu devo contratar um advogado especialista em direito administrativo? A resposta é a seguinte, você deve contratar um advogado especializado em direito administrativo e mais, um advogado especializado no âmbito do direito administrativo e processos administrativos disciplinares, que a gente chama de processos sancionatórios. Pois bem, quando você for contratar um advogado, assegure-se
que esse advogado tem um know-how suficiente para fazer uma boa defesa para você. Caso contrário, pode até complicar a sua situação em caso de uma defesa mal feita. E quando é que você tem que contratar um advogado criminalista? Porque às vezes o fato que você se defende também está tipificado no Código Penal. Por exemplo, o assédio moral, que é o exemplo que eu dei lá no início do vídeo para vocês. Quando esse fato acontecer, o fato de você ser muito bem defendido no PAD e esse PAD for arquivado, ou você não ser condenado no processo administrativo disciplinar, não significa dizer que você não vai responder na esfera criminal. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual pode sim te indiciar no âmbito criminal também. E mais, se também encaixar-se, amoldar-se nas questões de improbidade administrativa, você também pode responder na área civil. Então, o fato de você estar respondendo um PAD e ganhar o PAD, ou ser inocentado no PAD, não significa dizer que você não terá outras responsabilidades junto à administração pública. Então vocês estão vendo a seriedade que é ter que contratar um advogado, escolher um advogado. Por isso assegure-se de verdade que esse advogado que você está contratando, você tenha confiança no trabalho, que você conheça previamente esse trabalho, tá ok? Eu quero dizer a você, se você é servidor público, passa por um problema dessa natureza, ou não quer passar por esse problema, acompanhe o nosso canal, compartilhe com seus colegas esse vídeo para que você tanto evite e, se precisar, que tenha segurança de saber a forma correta de fazer uma contratação. Um grande abraço e até o próximo.